dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui o Evangelho de 2 João, capítulo 1, versículo 15 hoje, continuação, que diz assim: a proclamação de João Batista. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele é que vem depois de mim. Tem a excelência porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, e quem o revelou. Amém, né? Aqui vai falar sobre a proclamação de João, o que João pregava, o que João profetizava ali, né? Porque João, esse é João Batista que quando a sua mãe ficou grávida ali, né? Quando Maria chegou à sua casa, ele começou ali a se encher da presença, a sua mãe começou a se encher da presença, né? Estando grávida dele, quando Maria, grávida de Jesus, entra na casa. E o interessante aqui é que Jesus já havia, né? Deus já havia escrito tudo isso perante a lei de Deus. Mas agora estava acontecendo perante os homens, porque João aqui é a voz do que clama no deserto. João foi preparado para estar naquele lugar e muitos iriam ter com ele naquele lugar. Ele não iria atrás de ninguém, mas eles, por curiosidade, queria saber quem era João, que vivia se alimentando de gafanhotos, de mel silvestre. Ele vivia só das coisas do deserto. E João ali louvava ao Senhor, adorava a Deus. Por quê? Porque ele tinha um chamado, o chamado do que ia clamar no deserto, o chamado de quem ia preparar o caminho para o Mestre, preparar o caminho para Jesus. E ele começa ali a falar com toda aquela multidão que chegava ali para ser batizada por ele. E ele batizava com água, mas ele declarava: eis que vai vir alguém que vos batizará com fogo. Hoje eu batizo com água, mas vai vir alguém que vai vos batizar com fogo. Fogo do Espírito, né? Então aqui, João ali fazia tudo isso e pregava a palavra. Ele preparava o caminho para Jesus e ele falava sobre Jesus. Ele falava sobre o Messias, ele falava de quem haveria de vir para nos trazer a redenção em Deus. E ele já proclamava ali, né? Tudo que ele falava era sobre isso. Aqui no 16 diz assim: e da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a plenitude de Jesus, nós recebemos graça sobre graça. Por quê? Porque a justiça de Deus foi derramada em Jesus, não em nós. Por isso nós temos graça sobre graça. A graça de Deus que foi derramada sobre Jesus e nos alcançou. O perdão inabalável de Deus nos alcançou. Hoje não mais inimigos de Deus somos, mas amigos pela graça. Por Jesus, né? Aqui também diz assim: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então as leis foi dada ali através de Moisés. Moisés subiu no monte ali, só desceu quando as tábuas foram escritas. Mas quando ele desceu ali daquele monte, havia muita bagunça. Um povo descontrolado, um povo que era só sujeito ali à escravidão. Então era necessário que houvesse uma limpeza, né, para esse povo. Então Moisés ali sobe até o monte para falar com Deus. E Deus ali, junto com Moisés, formula essas tábuas, né, da lei. E quando eles descem, havia muito pecado, muitas orgias, muitas coisas que desagradavam a Deus. O povo estava pecando, o povo estava transgredindo as leis já antes delas existirem. Pela desobediência, por pecados que eles haviam praticado lá ainda no Egito. Mas eles não entenderam que eles tinham saído do Egito, então era para eles deixar no Egito tudo aquilo que fazia mal para eles. Então ali, quando eles chegam
Moisés desce com as tábuas da lei. As tábuas da lei que era para ser cumprida, porque como eles eram os homens desobedientes, os homens que eles estavam acostumados a sofrer na escravidão, então eles não tinham noção de agora liberdade, agora livre, o que faremos? Então eles foram para os desejos carnais, eles foram para as próprias vontades. Mas quando Moisés desce com as tábuas ali, né, a segunda vez, porque da primeira vez Moisés quebra as tábuas, pelo que tinha acontecido, né, pelas orgias, pelos pecados. Mas aqui, quando eles descem, João Batista está falando sobre isso, né, aqui, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A graça através de Jesus Cristo, por quê? Porque a graça de nós não merecermos, a graça de o Filho de Deus ter descido do seu alto patamar de glória e se entregar à morte para nos salvar, para nos dar vida em Deus. Ele se entregou à morte sem nós merecermos. Esta é a verdadeira graça. Esta é a verdadeira graça, porque as leis ali era para ele ser obediente às leis. E mesmo assim, eles não obedeciam. Mas muitos ali continuaram no extremo da lei, porque saíram de um povo que era cativo, agora livre, e para fazer tudo o que queria, para um povo extremo às leis, que era olho por olho, dente por dente. Mas agora, João está pregando sobre Jesus, que volta a ter a liberdade em Cristo. Aqueles que aceitar Jesus como único Salvador será filho de Deus. Então volta a ter essa liberdade de escolha. Só que agora nós temos o livre-arbítrio de escolha através de Jesus. Jesus veio e nos perdoou. Amém? Nós estamos perdoados, nós não mais pecadores, mas agora como filhos de Deus, somos perdoados por Deus. Agora entenda bem, mas esse perdão não é para continuar no pecado. Assim como o povo ali quando saiu da escravidão continuou pecando. Então, Jesus veio para nos dar liberdade em Cristo, mas entenda bem, essa liberdade é a liberdade em Cristo, porque hoje nós podemos fazer qualquer coisa. Mas é nossa escolha não fazer, é nossa escolha não transgredir a lei, é nossa escolha escolher um lado. Hoje nós temos livre-arbítrio para escolha. Antes, eles não tinham, porque eles eram escravos do faraó. E quando eles recebem a libertação ali, eles já não entenderam, porque eles foram para o pecado extremo. O extremo dos escravos e o extremo do pecado agora, né? Então, Jesus veio e falou, não, peraí, eu vou ter que ensinar para vocês. Não é assim. E aí Jesus veio, deu a vida, morreu ali na cruz, ensinando para todos nós hoje, que hoje nós temos livre-arbítrio, mas não é para viver do pecado. Esse livre-arbítrio que nós temos é a liberdade para escolher vida com Cristo, vida eterna com Cristo. Porque aqueles que outrora pecaram e escolhe o pecado, escolhe o outro lado, vai ter de eternidade em eternidade o mal, o lago de fogo. Mas aqueles que escolhem ter vida em Cristo, aqueles que escolhem, né, a liberdade em Cristo, eles vão ter vida em abundância. Eles vão receber a coroa da justiça. Quem escolher, aqueles que se tornar filho e escolher é Jesus, e entender o sacrifício da cruz, entender tudo o que ele fez por nós e seguir os teus mandamentos, vai se tornar filho, filho desta graça, filho de Deus, que o véu do templo se rasgou e nos fez filho, herdeiros de Cristo, herdeiro agora, não mais escravos. Hoje nós não somos mais escravos, mais filhos. Então temos que entender, amém? Que essa palavra venha falar profunda ao seu coração, assim como tem falado no meu coração, porque hoje temos livre-arbítrio de escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? É sobre isso. Amém? Agradeço a todos. Tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado e um ótimo domingo, abençoado por Deus na presença de Cristo, em nome de Jesus, com essa palavra viva, a palavra que liberta, a palavra que cura, que salva e que leva para o céu. Amém?